Quero dar um bom dia e agradecer muito poder estar participando tanto colaborando na elaboração das diretrizes, mas também parabenizando o Fábio por essa boa iniciativa da gente tentar capilarizar esse conhecimento aí que foi normatizado nas diretrizes. Bom, eu tive um cuidado de montar uma apresentação que seja tanto para os especialistas, que com certeza a gente está vendo que temos muitos especialistas do país, mas também de modo que o ginecologista geral possa aproveitar essa apresentação e ter uma visão maior do porquê que a gente elege essas regras como as diretrizes do rastreamento. Bom, inicialmente, eu achei que como nós tínhamos... Próximo, Fábio, desculpe. Como essa é a primeira apresentação, eu achei importante que a gente ressaltasse o que é uma diretriz e que, para que todos que estejam nos assistindo, principalmente quem está nos assistindo pela internet, que saiba que a diretriz é uma recomendação de boa prática e é um documento elaborado por especialistas a partir das evidências científicas disponíveis. E a intenção dessa diretriz é orientar tanto o usuário do sistema de saúde, quanto o gestor, quanto educadores em saúde para melhores decisões na área de conhecimento. É claro que é importantíssimo a gente ressaltar que essa diretriz não deve substituir o julgamento médico, porque é impossível se fazer uma diretriz que aborde absolutamente todas as situações clínicas que a gente vai encontrar. Então, ela é um documento que nos ajuda e traz orientação, mas, com certeza, em vários momentos a gente vai precisar fazer o julgamento e orientar a melhor conduta para o nosso paciente. A mim me foi dado... Próximo, Fábio. A mim me foi dado o tema para a apresentação de cobertura, população-alvo e periodicidade do exame citopatológico. Lembrando que esse grupo que se reuniu para a elaboração das diretrizes teve a coordenação do professor Fábio Russumano. No caso da cobertura e população-alvo, o professor Luiz Carlos Zeferino e eu fomos os líderes do grupo, mas tivemos uma equipe que contou com os professores de Amavali, Gunnar Azevedo, o professor José Lufi Neto, professor José Humberto Fregnani, professora Márcia Terra Cardial, Marici Tacla, Neila Speck e a Tânia Lago. E eu queria ressaltar que esse foi um trabalho de grupo, não foi um trabalho sozinho. Em relação a essas novas diretrizes, os principais componentes vão ser tanto estabelecer regras que já foram criadas e consolidá-las, mas que a gente pense que essa diretriz trará condutas mais conservadoras em mulheres jovens, tentando, no esforço de evitar a morbidade obstétrica neonatal e ainda ressaltando o rastreamento ineficiente ou muito pouco eficiente nessa faixa etária. Próximo, Fábio. Próximo e vários cliques que tem uma animação. Lembrar também a menor importância da biópsia em algumas situações específicas, que foi incorporado nessa diretriz a nova nomenclatura colposcópica, e ainda alguns tópicos especiais, principalmente em relação ao canal cervical e os tipos de zonas de transformação e de excisão, que com certeza vão ser oportunamente abordados em outras apresentações. No nosso caso, nós vamos abordar o câncer de colo e as diretrizes do rastreamento. Lembrando que o câncer de colo ainda representa 10% de todas as neoplasias malignas do sexo feminino e que leva mundialmente aproximadamente 50% de mortalidade nessa população acometida. É importante lembrar também que 78% desses casos ocorrem em países em desenvolvimento. Próximo, Fábio, e próximo de novo.
A maior incidência mundial são nos países da África subsaariana. Próximo, Fábio. No sul e sudeste da Ásia. E próximo, na América Latina. Lembrando que a gente está inserido dentro de áreas ainda de incidência muito alta de câncer de colo de útero. E por isso todo esse esforço para que a gente possa seguir rastreando. Só para mostrar que, pelo mapa, a gente vê uma convergência muito grande entre o desenvolvimento socioeconômico e a incidência de câncer de colo. Isso a gente pode apontar como um dos maiores fatores a falta de acesso ao sistema de saúde primário. Próximo, Fábio, a incidência de câncer de colo. No mundo, o câncer de colo acomete por volta de 500 mil de mulheres anualmente, levando ao óbito aproximadamente 50% dos casos. E no Brasil, a nossa incidência varia em torno de 20 mil casos novos por ano, ainda sendo a quarta causa de morte por câncer em mulheres. Próximo, Fábio. Eu trouxe aqui para vocês dados compilados de até 2010, que são taxas ajustadas da mortalidade por 100 mil mulheres, pelas 5 localizações de câncer mais frequente no nosso país. Só para mostrar que a gente ainda tem uma pequena tendência à diminuição da incidência, mas ainda não consolidada nenhuma diminuição da incidência, embora todos nós saibamos os esforços que são feitos de modo ao diagnóstico desse câncer. Aqui são dados publicados em 2010 sobre a mortalidade nas capitais e no interior dos estados. A gente consegue ver no gráfico acima que nas capitais a gente ainda tem, já tem uma diminuição, uma tendência à diminuição do câncer de colo, mas no interior dos estados a gente vê que essa tendência ainda permanece estável, sem queda. Próximo, Fábio, infecção pelo HPV. Sim? Todos nós sabemos, mas não custa lembrar que o câncer de colo ele tem uma associação com a infecção pelo HPV de alto grau. Sabemos que essa infecção é a que vai levar ao desenvolvimento tanto da lesão precursora quanto do câncer de colo do útero, e que agora dispomos de uma ferramenta muito importante, que é a vacinação contra o vírus do HPV. Eu estou trazendo isso porque muitas vezes a gente tem questionamentos de que como ficará esse nosso rastreamento numa era de vacinação. A gente sabe que o SUS oferece em nosso país a vacinação gratuita e universal para o HPV. As novas regras são de meninas entre 9 e 13 anos, 2 doses com intervalo de 6 meses, e a gente está tendo uma cobertura vacinal dessa faixa etária. Porém, próximo, Fábio, eu trago aqui para vocês slides mostrando a perspectiva de diminuição de lesão induzida por HPV. Esse primeiro slide aborda NIC3 e adenocarcinoma in situ e mostra pra gente que após 20 anos de vacinação poderemos apresentar uma diminuição de 11% dos casos, após 40 anos por volta de 40% dos casos, e com 60 anos 49% a 50% dos casos vão ser evitados. Próximo, para o carcinoma invasor do colo do útero, vacinando essa população jovem, em 20 anos esperamos uma queda de por volta de 3%, em 40 anos 30% e em 50 anos por volta de 60% dos casos. Isso mostra pra gente que agora, próximo, não teremos, mesmo com uma cobertura vacinal adequada, não teremos mudanças no rastreamento para os próximos anos. Então, as regras de rastreamento aqui apresentadas, próxima, Fábio, são
as regras elaboradas agora pelo INCA e Ministério da Saúde, mostrando que as mulheres alvos são de 25 a 64 anos, mulheres sexualmente ativas. O exame citológico ainda é o exame recomendado para esse rastreamento e o intervalo é trienal após 2 exames negativos com intervalo anual. É importante lembrar também que esses exames mantêm-se periódicos até 64 anos e eles devem ser interrompidos quando pelo menos 2 exames negativos consecutivos ocorrerem nos últimos 5 anos. Para mulheres acima de 64 anos e que nunca se submeteram a um exame de rastreamento, essa mulher não deve ser dispensada. Ela deve realizar 2 exames citológicos com intervalo de 1 a 3 anos e caso esses 2 exames apresentarem resultados negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais e dispensadas do rastreamento. Próximo. Achei também importante trazer que existe uma grande controvérsia e pobreza de evidências para o rastreio em algumas populações especiais, como indígenas, vítimas de violência e outras que podem estar expostas a fatores sociais ou ambientais para o câncer de colo do útero. Nós tivemos uma grande discussão no grupo e com a preocupação de não contrapormos a recomendações já feitas por grupos que pesquisam as condições e práticas de saúde dessas populações, orientamos que as recomendações serão específicas de acordo com as diretrizes publicadas para cada população. Isso também se aplica a mulheres infectadas pelo vírus do HIV, que têm documentos especialmente destinados ao seu cuidado. Portanto, este rastreamento é para a população em geral e não para populações especiais. Próximo, Fábio. Eu achei importante trazer também, e toda vez que eu vou dar aula, a gente sabe que tem uma diferença entre 2 orientações de rastreamento atualmente no Brasil, a orientação do SUS, que é essa que nós acabamos de falar, e a orientação da FEBRASGO, que inclusive está sendo revista, que orienta o início a 3 anos após a atividade sexual ou com 21 anos, o término com 70 anos e uma periodicidade trienal após 3 controles negativos. É importante lembrar que a FEBRASGO ela tem uma grande meta de orientar também a saúde suplementar e muitas vezes de tentar evitar danos de um super rastreamento que muitas vezes ocorre nesse ambiente. Então, não necessariamente as regras devem ser iguais, porém, para as pessoas que atuam no SUS, as mulheres brasileiras devem ter, no mínimo, o rastreamento orientado pelas diretrizes. E é claro que quando a gente vai apresentar isso, muitas vezes a gente tem discussões de que, puxa, a gente tem essas regras de rastreamento por conta da situação econômica do nosso país ou porque nós não temos condições de oferecer mais. Eu trago aqui para vocês uma comparação de vários rastreamentos, várias regras de rastreamento no mundo. Quero aqui ressaltar a Finlândia, que é o país que tem das menores incidências de câncer de colo no planeta, que tem o seu rastreamento com a idade entre 30 e 60 anos e com uma periodicidade de 5 anos, porém, como vocês podem ver na coluna direita, o rastreamento é um rastreamento organizado. Além disso, temos a Holanda, a Alemanha, com um intervalo com uma periodicidade de 5 anos e também com baixíssima incidência de câncer de colo, assim como a Inglaterra, mas podemos ver que o que diferencia esses países é o modelo de rastreamento sendo um rastreamento organizado. Nos Estados Unidos, a gente também tem um documento de 2012 que não recomenda rastreamento próximo, Fábio, não rastrear para mulheres
abaixo de 21 anos, isso aqui a gente tem que lembrar que os Estados Unidos tem uma política de muito litígio com a medicina, e eles têm regras que são regras muito até exageradas, e mesmo assim, essas que são regras para proteger o médico, mesmo assim nos Estados Unidos o rastreamento de mulheres jovens não é recomendado. Próximo, Fábio, e próximo várias vezes. Aqui eu trouxe para vocês alguns dados de outros países, e o que eu acho interessante que a gente ressalte é que, por exemplo, no Canadá, não é que o rastreamento não seja indicado em mulheres abaixo de 25 anos. O rastreamento, ele deve ser evitado. A recomendação é contra o rastreamento em mulheres abaixo de 25 anos. Aqui também, pode ir passando, Fábio, vários, a gente vê que em vários países do mundo, por exemplo, no Reino Unido, as mulheres abaixo de 20 anos não são chamadas para o rastreamento, nem abaixo de 25 anos. Na Holanda, nenhuma mulher abaixo de 29 anos é chamada para o rastreamento, e isso não significa um aumento na incidência de câncer de colo nesses países. Muito pelo contrário, são países que têm uma estrutura muito bem estabelecida de rastreamento e que conseguiram abaixar drasticamente os seus índices de câncer de colo. Próximo, Fábio. Então, acho que um dos pontos de maior questionamento é o rastreamento na faixa etária entre mulheres de 20 a 24 anos. Eu trouxe aqui alguns pontos para que a gente possa avaliar. Primeiro, a baixíssima incidência de câncer em mulheres com até 24 anos. Nessas mulheres, há uma altíssima taxa de lesões de baixo grau que podem levar a colposcopias, biópsias e supertratamentos. Além disso, em mulheres jovens, a maioria das lesões de alto grau correspondem ao NIC2. Lembrando que intervenções no colo de mulheres jovens podem levar a um aumento expressivo da morbidade obstétrica. Próximo. Aqui eu trouxe um dado do IARC que estima que iniciar o rastreamento aos 25 anos de idade e não aos 20, perde-se apenas 1% da redução da incidência cumulativa de câncer do colo do útero. E próximo, como podemos ver aqui, dados do Brasil, realmente a nossa incidência também é próxima a isso. 1% dos casos ocorrem em mulheres até 24 anos. Esse dado já é muito estudado, inclusive com várias publicações, e o que a maioria das publicações mostra, próximo, Fábio, é que mulheres jovens, mesmo as lesões de alto grau, têm um comportamento, como vocês podem ver aqui no quadro à esquerda, de mulheres não rastreadas, um comportamento muito semelhante a lesões de baixo grau, o que é diferente em mulheres rastreadas. Próximo. E esse é um trabalho do Peter Saziani, um trabalho importante, mostrando as características de mulheres diagnosticadas com câncer de colo entre 20 a 29 anos, quer dizer, qual é o histórico de rastreamento dessas mulheres. E como a gente pode ver, infelizmente eu não tenho como apontar para vocês, o rastreamento nas mulheres jovens não apresentou impacto na proteção contra câncer de colo. Então, rastrear essa população não tem impacto importante para a prevenção de câncer de colo, diferentemente de mulheres a 35 a 39 anos embaixo, que o rastreamento tem sim um efeito protetor contra o câncer de colo. Próximo. Eu trouxe esse caso, essa publicação para vocês, que eu acho que é um caso muito ilustrativo
de um adenocarcinoma microinvasor em uma mulher jovem. Essa menina foi vacinada aos 16 anos, já tinha iniciado a atividade sexual, ela fez parte de um dos braços de pesquisa da vacina aqui no Brasil. E essa menina foi seguida de 2005 a 2012 com citologia, na maioria das vezes semestral, colposcopia e captura híbrida. Quer dizer, não consigo imaginar um rastreamento mais completo do que esse. Essa menina apresentava uma infecção pelo HPV-18 e 7 anos depois da vacinação, em 2012, mesmo estando seguida semestralmente com todos os exames disponíveis para rastreamento, ela apresentou uma citologia de alto grau. Um mês depois, realizou uma biópsia que mostrou um adenocarcinoma in situ e no outro mês ela foi operada e já apresentava um carcinoma microinvasor. Para mostrar para vocês que o desenvolvimento do câncer nessa faixa etária não é um desenvolvimento semelhante àqueles da população mais velha e, portanto, a atuação de exames de rastreamento nessa faixa etária é pouco efetiva, por conta do próprio perfil de tumor que ocorre em pacientes jovens. Aqui, só para ilustrar, eu trouxe para vocês tanto a reação do P16 quanto de KI67 extremamente próximo, extremamente reativos, mostrando um perfil mais agressivo de tumores em pacientes jovens. Então, não há um longo período de lesões precursoras depois seguidas de câncer, e sim, o que mais se vê é um desenvolvimento de um tumor que seja rápido, portanto, ações de rastreamento têm pouca efetividade. Além disso, é muito importante mostrar, próximo, que qualquer manipulação no colo uterino de mulheres ainda em período fértil podem levar a uma morbimortalidade perinatal muito importante. Aí mostrando para vocês na primeira linha a mortalidade perinatal. Ocorre a cada 71 eventos de conização a frio, a cada 67 eventos de coagulação radical, a cada 500 excisões amplas por alça. Na segunda linha, partos pré-termos, a cada 30 conizações a frio, a cada 143 excisões amplas por alça e a cada 27 eletrocoagulações radicais e prematuros extremos, por exemplo, a cada 250 tratamentos com excisão ampla por alça, vai ocorrer um nascimento de um prematuro extremo. Podemos lembrar que esta faixa etária abaixo de 25 anos apresenta sim muitas alterações, em sua maioria lesões de baixo grau, mas pode apresentar também lesões de alto grau e que dificilmente evoluirão para um câncer e podem levar a um aumento de intervenções nesse colo e aí levar a um aumento muito expressivo, como esse trabalho que todos aí devem conhecer, um trabalho publicado no Lancet, mostrando que sim, intervenções no colo uterino têm associação extremamente significativa tanto com parto prematuro quanto com baixo peso ao nascer. Então, para lembrar, próximo, rastreamento em mulheres jovens, próximo, não trará uma diminuição da incidência de câncer nessa população, mas sim trará um aumento da morbimortalidade em uma outra população que não é a mulher, e sim no seu filho. Portanto, instaurar um programa de rastreamento em mulheres abaixo de 25 anos nacionalmente não trará
uma diminuição da incidência de câncer nessas mulheres e sim um aumento da morbimortalidade no seu filho, sendo, portanto, o rastreamento nessa faixa etária deletério e não um rastreamento que irá melhorar a prevenção de câncer de colo uterino. Além disso, é importante ressaltar tanto o impacto psíquico que o diagnóstico de uma DST e uma lesão precursora de câncer terá em adolescentes e adultas jovens em constituição da autoimagem e da sexualidade. Mulheres jovens sexualmente ativas devem ser orientadas sobre anticoncepção, DST e práticas de sexo seguro, e essas medidas podem ser implementadas sem a necessidade de inclusão no programa de rastreamento. Muitas vezes a gente vê no Brasil que a mulher, para ser acolhida pelo programa de atenção à saúde da mulher, ela precisa estar dentro de algum programa de rastreamento. Isso não é verdade, mulheres jovens devem ser acolhidas e orientadas, porém não devem ser inseridas num programa de rastreamento. Ela com certeza se beneficiará muito mais de outras atividades de prevenção e não na prevenção de câncer de colo do útero. Em relação ao intervalo de rastreamento, eu trago aqui para vocês as estimativas de prevenção com diferentes intervalos de controle. Como vocês podem ver, com o intervalo de 1 ano, o rastreamento citológico tem uma redução da incidência de câncer de por volta de 93,5%. Quando esse intervalo passa para 2 anos, você tem uma diminuição de metade dos controles e a queda na redução da incidência é de apenas 1 ponto. E quando se passa para um intervalo trienal, 1/3 dos controles são necessários para a redução da incidência de praticamente 91% dos casos. Nós temos que pensar que com a infraestrutura necessária se consegue rastrear 3 vezes mais população com uma redução da incidência muito significativa com o intervalo trienal. Então, portanto, é plenamente justificável que se faça um intervalo a cada 3 anos. Aqui só para mostrar que este intervalo próximo já é um intervalo que vem sendo estudado há muito tempo. A gente tem o IARC que constituiu esses modelos e orientou que o intervalo de até 3 anos se tem uma redução estimada de próximo de 91% dos casos. A Organização Mundial de Saúde também estabeleceu recomendações que deram origem às normas brasileiras. Isso não é as nossas normas não vieram única e exclusivamente de dados brasileiros. Esse estudo tinha demonstrado que a proteção conferida por um exame prévio negativo era de 58% e 80% se os 2 exames fossem negativos. Essa informação, além dessa próximo, vários outros estudos que vieram posteriormente nos fizeram optar para uma repetição do exame em 1 ano antes de se passar para o intervalo trienal, o que confere uma segurança muito grande na negatividade daquele primeiro exame de citologia do rastreamento. Aqui, para ilustrar para vocês, eu não vou me alongar muito, que foi solicitada uma apresentação breve, para mostrar para vocês o outro grande ponto que com certeza é o maior ponto para o sucesso de um rastreamento. Esse é um trabalho clássico mostrando as diferenças de screening e de cobertura na Europa, mostrando que países, como vocês viram, usando citologia, com um intervalo de 3 ou de 5 anos, apresentavam redução expressiva, maior do que 80% dos cânceres de colo, enquanto os países novos, que estavam próximo
sendo incorporados agora ao bloco europeu, que não apresentavam políticas de alta cobertura do rastreamento, tinham ainda taxas muito expressivas da incidência de câncer de colo. Então, o que se concluiu é que, neste caso, a grande diferença não é de maneira nenhuma tanto o intervalo, nem o exame, a técnica de exame, e sim a cobertura que faz com que, da população-alvo, que faz com que realmente haja uma diminuição importante da incidência de câncer de colo. Próximo, rastreamento no Brasil, Fábio. Eu trouxe aqui alguns dados sobre o rastreamento no Brasil para podermos discutir um pouco depois da apresentação. Sabemos que no Brasil o padrão de rastreamento é oportunístico. Mulheres realizam os exames quando procuram um serviço de saúde por outras razões. Poucas são as pacientes que comparecem apenas para exames de rastreamento. Portanto, 20 a 25% dos exames têm sido realizados fora do grupo etário recomendado e metade com seu intervalo de 1 ano ou menos, quando a recomendação é de 3. Isso mostra para a gente que no Brasil há um contingente muito grande de mulheres super controladas e um outro contingente onde há realmente a maior incidência de câncer de colo sem controle algum. Aqui são dados publicados, o próximo, do informativo do INCA de 2015, informativo de detecção precoce. Só para mostrar para vocês que aqui é um gráfico separado por áreas, norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, os dados compilados do Brasil, a proporção de exames citopatológicos do colo realizados na faixa etária alvo de 25 a 64 anos. O máximo que se chega é por volta de 73% das mulheres na faixa etária alvo. Isso conta que mais de 25% das mulheres que estão sendo submetidas a exames de rastreamento não estão dentro da faixa etária e, portanto, não deveriam estar sendo controladas. Aqui acho que ainda é um dado mais alarmante que mostra a proporção de exames citopatológicos do colo do útero realizado na periodicidade de 3 anos nas mulheres dentro da faixa etária. Então, como vocês podem ver, o máximo que temos é de 13%, que se pensarmos nesses dados, são compilados de 2007 a 2013, 13% das mulheres estão sendo controladas completamente de acordo com as regras estabelecidas, isso é, de 25 a 64 anos com uma periodicidade trienal. Só para lembrar, esses são dados de mulheres que não estão no primeiro exame citopatológico. Já foram excluídas os primeiros exames, que esses sim teriam a necessidade de uma repetição anual. Próximo. Esse é um dado que está no informativo de detecção precoce, que embora tenha ocorrido diminuição do percentual de exames realizados no intervalo de até 1 ano, de 55,9% em 2007 para 49,4% em 2013, ainda no Brasil é muito mais frequente a realização de exames anuais em todas as regiões do país, indicando a necessidade de capacitação dos profissionais da atenção primária e orientação da população feminina quanto às recomendações do Ministério da Saúde. Aqui, para mostrar para vocês, próximo, um dado que é um dado bom, que mostra para a gente a razão entre as lesões de alto grau e o carcinoma invasor. Essa razão vem aumentando, quer dizer, aumento de rastreamento, e o que teve o maior aumento foi na região norte, mostrando que há sim um aumento do rastreamento em todas as populações brasileiras. Esse é um dado que eu gosto muito de mostrar, do impacto do rastreamento na região de Campinas, que é uma região que tem um programa de rastreamento muito bem estruturado, mostrando no primeiro quadro os dados em 1968 de estadio 0, 1, 2, 3 e 4,
Como vocês podem ver, não existia nem rastreamento e não tinha diagnóstico dos tumores estadio 0. Porém, com o passar do tempo, podemos ver que a instalação de um programa de rastreamento aumenta, assim como vocês podem ver em 2012 a faixinha azul clara mostrando um aumento do diagnóstico das lesões em estadio 0, do estadio 1 e também diminuições importantes de tumor avançado do tipo 2 e do tipo 3, do estadio 2 e 3. Porém, como vocês podem ver, ainda permanecemos com muito diagnóstico no estadio 3, que todos sabem é o estadio em que a mulher é mais sintomática e que procura o serviço de saúde, indicando ainda uma grande parcela da população que não está sendo rastreada. Então, tivemos sim um impacto bom com um diagnóstico de estadios muito precoces, porém, ainda esses dados mostram para a gente que uma grande parcela da população chega com diagnóstico tardio nos casos que não foram rastreados e que começam a apresentar sintomas. Próximo. Esses são dados publicados agora em 2016, mostrando a mortalidade por região do país. Como vocês podem ver, no norte, que é a parte de cima, ainda há um aumento da mortalidade significativo por câncer de colo, em alguns dados mais para baixo, principalmente no sul e no sudeste, e ainda no centro-oeste, há uma tendência à diminuição da mortalidade, porém, na região norte e nordeste ainda há uma significativa manutenção e com uma tendência até de alta no norte da mortalidade por câncer de colo. E aqui a mortalidade por câncer de colo é por idade, e como vocês podem ver, há uma diminuição, uma tendência à diminuição nas mulheres mais velhas, porém a faixa etária de 30 a 49 anos ainda apresenta uma mortalidade estável ou ainda com uma tendência ao aumento, que seria a faixa etária principal dos programas de rastreamento. Então, como sabemos, o nosso grande desafio para um programa de rastreamento é atingir uma alta cobertura da população-alvo, que esse é o componente mais importante, principalmente no âmbito da atenção primária, e sabemos que países com cobertura acima de 70% do exame, com o exame citopatológico, realizado a cada 3 ou a cada 5 anos, apresentam taxas iguais ou menores do que 2 mortes por cada 100 mil mulheres. Então, aqui a nossa discussão, imagino, tem que ser mais em relação a um aumento da cobertura e menos em relação ao tipo de exame. O papel da atenção primária, é claro, é desenvolver ações preventivas para o câncer de colo de útero, e sabemos que o rastreamento está estreitamente relacionado à atenção primária, que é uma tecnologia que é exercida nesse nível, e os profissionais atuantes devem conhecer o método, a periodicidade e a população-alvo recomendados, sabendo ainda orientar e encaminhar para tratamento as mulheres de acordo com o resultado dos exames e garantir o seu seguimento. E nosso papel como especialista é também de trazer, capilarizar essa informação para a atuação em todos os níveis. Esse aqui é um gráfico clássico mostrando próximo a incidência ajustada por câncer de colo de útero na Inglaterra. É um gráfico que mostra de 1971 até 1988, o gráfico é semelhante ao que a gente apresenta aqui no Brasil, com ainda incidências estáveis, com alguns períodos de baixa, com mais baixa e mais alta incidência, porém, em 1988 foi implantado um sistema chamado Call and Recall, de chamar e rechamar, aonde as mulheres que estavam dentro da população-alvo eram convocadas
para comparecerem ao sistema de saúde e realizarem seus exames de rastreamento. E só a partir deste momento em que se estruturou um programa organizado que houve um aumento da taxa de cobertura e aí sim uma diminuição expressiva da incidência de câncer de colo. O que mostra para a gente que, mesmo com muitos exames, o rastreamento oportunístico tem pouco impacto na incidência do câncer de colo, enquanto que o rastreamento organizado ainda é a arma mais importante para a diminuição desse tumor. Próximo. Portanto, o nosso desafio tem que ser a formação de um sistema de rastreamento organizado com aumento da abrangência e garantindo acesso a todos os níveis do sistema de saúde. E aí, para a gente pensar, implantar o próximo, para onde vamos? Sim, implantar um rastreamento organizado para o câncer de colo do útero, porque oferecer alguma proteção para a mulher é ainda mais importante do que discutir a idade ou a técnica de rastreamento. Sabemos que sem rastreamento organizado, o teste de DNA HPV ou implantação de qualquer outro teste terá baixíssimo custo-efetividade. E também ressaltando que a vacinação contra o HPV é eficaz, mas ainda levará anos para obtermos a redução da incidência de carcinoma invasor e de diminuição da mortalidade. É uma excelente estratégia, sem dúvida, porém ainda há grandes desafios a serem superados para se obter uma alta cobertura num país continental e heterogêneo como o Brasil. E aí, acho que a gente não tem outro caminho próximo a não ser o caminho de construirmos isso aí juntos e tentarmos ajudar nas políticas de implantação de rastreamento e de cobertura. Eu termino por aqui, eu tenho mais alguns slides se houver necessidade de alguns dados para outras ponderações, e quero agradecer muito poder estar aqui com vocês e a esse grupo aí que eu aprendi demais. Eu acho que para melhorar, só trabalhando em grupo mesmo.